Ok, ok. Bom dia. Sexta-feira, hoje, 2 de maio, mês 5 de 12, então já foram 5, tem agora mais 7, certo? Estamos no ano de 2025. Na impressão da alma, o tempo voa, certo? Às vezes anda, anda a passo de cágado, de jabuti, sabe? Porra, é foda. Ou seja, marcha lenta. Mas outras vezes voa, certo? Sem atrito, sem muito atrito, sem muita resistência. E assim a vida, o tempo vai passando, tá certo? Estou com Guma aqui, são 8h17, são 2 de maio, como eu disse, de 2025, estamos no século XXI. Eu tenho as notícias de hoje, deixa eu trazer. O que foi que eu deixei pendente de ontem que eu gostaria de relembrar? Bom, eu estou assistindo Guerra de Tronos, deveria falar logo mais aqui dessa série, certo? Que tem 68 episódios, né, e 8 temporadas, tá certo? E ontem eu finalizei o último episódio, certo? Com a morte de Denister, né, uma rainha, tá certo? Que eu quero falar, na verdade, de Collor de Mello, Fernando Afonso Collor de Mello, certo? Um carioca com DNA alagoano, certo? E que foi condenado recentemente a quase 9 anos de cana em regime fechado, mas que vai curtir a cana com tornozeleira eletrônica em uma mansão, em uma cobertura, numa propriedade dele. Eu não sei como é que é isso, essa propriedade se é um condomínio, mas é numa praia, tá certo? E, na verdade, eu deveria ter iniciado esse vídeo com uma música do Dominguinho que fala, num certo momento, quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar, tá certo? E eu me atrapalhei aqui na apresentação dos meus roteiros, tá certo? Mas eu deveria ter puxado este vídeo com a música, essa música do Dominguinho, tá certo? Que é mais ou menos assim. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. É isso aí, tá certo? Quem é rico mora na praia, tá certo? E o Collor escapou fedendo, tá certo? Alegou aí que tem doença de Parkinson, que é bipolar, tá certo? Ele tem 75 anos de idade. E aí, cara, é um cara aristocrata, certo? É um cara de privilégios, tá certo? Ele deve ser filho de fazendeiros, deve ser filho de proprietário de terra nas Alagoas, quem sabe ali, sabe, plantador de cana-de-açúcar para aquelas bandas ali dos grandes escritores nordestinos. Não vou citar algum porque eu me atrapalharia, tá certo? Mas assim, ele vem daquelas bandas do Nordeste, certo? Que foi ali uma área, que foi um território onde a colonização avançou muito. E como estava no litoral, e estar no litoral facilitava a extração ali da riqueza da terra, no caso aí a extração de riqueza de monoculturas vegetais, tá certo? A cana-de-açúcar principalmente. Eu morei dentro de um canavial por 12 meses, tá certo? Lá em Jaboatão, hoje Jaboatão dos Guararapes, numa localidade chamada Colônia, tá certo? E de manhã, de madrugada, a partir de 5h30, saía um trem de uma usina de açúcar, tá certo? E passava aí a uns 300, 500 metros do prédio, da residência onde, sabe, eu estava, entendeu? E ele passava, ia na direção não sei de onde, era um Maria Fumaça, tá certo? Aí voltava no final da tarde, 12 horas depois, sabe, carregado. Eu nunca vi, não dava para ver, tá certo? Mas eu suponho que ele viesse carregado de cana-de-açúcar, tá certo? Eu acho que era isso, trazendo a cana-de-açúcar lá para a usina para ser moída para fazer açúcar, evidentemente, tá certo? Mas o que diz aqui é que o Collor vai habitar ali, sabe, uma cobertura num prédio de 600 metros quadrados, numa praia lá em Maceió chamada Ponta Verde, tá certo? E por isso que eu entoei esse assobio aí, sabe? Esse cântico aí é uma música, 2 versos, ou um verso de uma música de Dominguinhos, eu poderia ver isso aí, mas não vou, tá certo? E onde diz que quem é rico mora na praia, tá certo? Pois é, esse cara é aí, sabe? Aí ele tá com 75 anos de idade, tá certo?
Aí na audiência ali, sabe, na audiência de, como é que chama aquela audiência que todo mundo sabe que é detido, sabe, e conduzido preso a uma audiência de, não vem o nome agora, onde o cidadão, sabe, é ouvido por um magistrado, tá certo? E ali o magistrado se manifesta acerca das formalidades da detenção, tá certo? No caso aí dele foi uma ordem de prisão decretada pelo relator do processo no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então o juiz não tinha muito o que fazer, tá certo? A respeito de formalidades. Concluiu que as formalidades estavam preenchidas, estavam realizadas, estavam presentes, entendeu? E aí ele foi recolhido preso em um presídio lá em Maceió, eu acho, entendeu? Audiência de. Audiência de quê? Eu não vou lembrar. Mas assim, sabe, então, aí o que foi colocado em conta, o que se fez uma discussão hoje, foi a respeito da boa-fé documental. Porque documento, bicho, documento a gente produz, tá certo? De repente apareceu aí um dossiê de documentação médica, tá certo? Dando conta de que o cara era portador de doença de Parkinson, tomava remédio controlado, sabe? Que ele caía no chão, se esborrachava e não sei mais o que isso era e tal. Tudo para se afastar do chão de uma cela de presídio, tá certo? Por quê? Porque na verdade ele é um nobre, bicho. É isso aí, tá certo? O cara é um nobre, certo? Ele é um cara que faz jogo de trono, tá certo? Ele mesmo já ocupou o trono do poder executivo aqui no Brasil, certo? Foi a maior, aí foi um cônsul, entre aspas, sabe? Aqui no Brasil, lembrando que Júlio César também foi um cara poderoso, sabe, e ocupou a função de cônsul, depois se tornou ditador. Ele não conseguiu se tornar imperador, tá certo? Porque me parece que ele queria fazer voltar a monarquia, né, que foi o regime antes aí da República, tá certo? E eu vi hoje com o rabo do olho aí, lendo rápido aí para poder falar dele, certo, de Júlio César, que ele vem da aristocracia baixa, tá certo? E que ele pertencia a uma facção que era apoiada por populares. Na Roma Antiga tinha o Senado e tinha a Cúria, tá certo? E a Cúria era uma assembleia popular, sabe? Eu não sei como essa assembleia era organizada e que poder tinha, que força tinha ali, sabe? No sentido de determinar vontades do Estado romano, tá certo? Ou do governo romano. E o Júlio César se enfronhava com esse pessoal aí, sabe? Aí, ele sendo da aristocracia baixa, ele se relacionava com as forças populares aí da Assembleia Curiata. Muito bem, aí, rapaz. Aí a questão era a questão da boa-fé, uma fé dos documentos que ele apresentou. Para mim, rapaz, tem um acordo aí, tá certo? É que o Paulo Gonet, o Xandão, sabe, ali o Supremo, a magistratura de um modo geral, sabe? Esses caras aí de classe média, tá certo? Eles formam forças políticas aí intermediárias, sabe, abaixo dos empresários, das forças empresariais, das forças burguesas, eles próprios constituindo a burguesia, eu estou falando da classe média, e ali se discute essas questões, rapaz, porque a sociedade, queiramos ou não, bicho, essa é a verdade. No tempo de César tinha as forças populares, aqui no Brasil tem as forças populares, que é a maioria, certo? E que pega as rebarbas, sabe? As rebarbas de poder, tá certo? E as rebarbas de alimento, tá certo? O grosso mesmo fica com a minoria que são aí, sabe? Os burgueses, notadamente hoje os empresários, as forças empresariais, e a classe média que vem ali, sabe? Também sendo força empresarial, sendo CNPJ, e às vezes, por vezes, ocupando cargos CPF, entendeu? Ali nos altos poderes, no judiciário, no legislativo e no executivo, ou então em outros cargos, sim, vamos colocar assim, no sistema de justiça do modo geral, incluindo aí promotores de justiça, delegados de polícia, técnicos fazendários, sabe, técnicos do tesouro e essas coisas todas aí, procuradores, não sei mais o que, entendeu? E esse pessoal se situa aí numa faixa econômica aí, sabe, média, e na hora, sabe, de fazer a caneta se movimentar para um lado, tá certo? Eles vão para o lado da direita, tá certo? Porque essa é a função, bicho, e não tem como a gente se enganar com isso, rapaz, sabe? Não tem como. Eu consegui, com o paletó que eu consegui adquirir, certo? Por conta de ter feito o direito, eu consegui acesso mínimo aí, sabe, acesso à aproximação de pessoas aí dotadas de algum poder econômico, sabe?
ao contrário de mestre, sabe? Eu não entrava pelas portas do porão, ali na casa do Eloy, como é que chamava? O Eloy Coutinho, tá certo? Ali no bairro da Batista Campos, tá certo? O Eloy Coutinho foi um patrão, sabe? Foi um chefe de repartição, onde o mestre, sabe, foi ali conseguiu um trabalho. Eu acho que foi através do seu Coutinho que ele conseguiu esse trabalho junto lá com o filho dele. O nome do Coutinho, como é que chamava o seu Coutinho, hein? Ah, não vou lembrar o nome do seu Coutinho. Mas o seu Coutinho era aí um classe média aí, sabe? Um vassalozinho, entendeu? Lá em Altamira, que era ali chefe do departamento de estrada e rodagem, representante ali de um departamento do governo estadual, certo? Lá em Altamira, que cuidava de uma única estrada que tinha lá, tá certo? A estrada Ernesto Ascioli. Ele fazia manutenção daquela estrada ali e cuidava disso. Depois tínhamos mais estradas ali para as bandas das colônias, como a gente falava, ali para o interior, ali para a zona rural, tá certo? E ele se ocupava em roçar. Tinha uma grande ponte na época sobre o rio Altamira, que ele cuidava da manutenção. Aí me lembro ou dos Mockey, não sei, era um jeepzinho ali, rapaz, sabe, de chassi alto, entendeu? De rodas altas, assim. Eu acho que aquele veículo, eu acho, não sei se era estadunidense ou era alemão, eu não sei. Eu não sei como é que aquele veículo chegou ali, certo? Mas era um veículo assim esquisito, sabe? Parecia uma cutia, assim, sabe? Com as pernas longas de cutia. E o seu Coutinho era chamado de Maninho, seu Maninho, certo? Ele era chefe ali da repartição e ele dava emprego para mestre ali na repartição, tá certo? E deve ter conseguido emprego para mestre aqui em Belém do Pará, sabe? Ali no setor, no horto municipal, no setor de hortos e jardins da prefeitura de Belém na época. Hoje ali o local é desativado, não sei se ainda tem esse setor aí, não sei como é que se chamava aquele setor. Sei que cuidava das praças e jardins de Belém, tá certo? Ele se ocupava em recolher ali o lixo produzido pelas árvores ali nas praças, sabe? Folhas e galhos e material de poda e aquelas coisas todas. Se ocupava também com algum setor ali, sabe? De fazer controle de pragas na cidade, tipo assim, cuidar de combater cupins nas residências, inclusive, tá certo? Enfim. E ele tinha esse trabalho quando ele largou, sabe? E decidiu ir para o Xingu, rapaz, sabe? E eu creio que ali ele tinha uma vinculação com o INAMPS na época, certo? Que cuidaria de uma aposentadoria para ele, sabe? Mas ele não sabia, era ignorante, sabe? Aí, sabe, um cara sem letramento escolar, entendeu? Porra, é foda. E eu só sei que ele se danou, foi pro Xingu, sabe? E no Xingu se findou, tá certo? Lá no meio da mata, entendeu? Não que ele tenha morrido, certo? Mas ali se findou num regime de extração de meios, sabe? De sobrevivência, de básica, entendeu? Que não eram bastante, sabe? E terminou conseguindo aí uma espécie de BPC na época, uma aposentadoria, tá certo? Que inclusive foi eu que a orientei ali essa, sabe, esse benefício, entendeu? Tanto para ele mestre como para sua mulher mestra, tá certo? E os dois morreram aposentados do INSS, entendeu? Porra, foi foda. E assim, sabe, nasceram na simplicidade e na simplicidade se findaram, tá certo? E havia então ali, sabe, o seu Maninho, havia o Eloy, e esses caras faziam parte aí de uma classe média. Tinha a Eloadi também, que era a irmã, sabe, do Eloy, certo? Filha do Coutinho, do seu Maninho, tá certo? Porra, bicho. E eu não sei, eu tenho suspeita, sabe, que o mestre era afim dela, sabe, e ela afim do mestre, eu não sei como é que era essa relação, ou não era nada disso, tá certo? É só aí, sabe, é lucubração minha. Mas pulando aí, só sei dizer que esse Eloy Coutinho, ele era engenheiro, tá certo? E mestre, quando ia na casa dele ali na Tamoios, eu acho, sabe? Eu acho que era na Tamoios. Ali perto do Santa Rosa, do Colégio Santa Rosa, ali ao redor da Praça Batista Campos, certo? Quando ele entrava era um casarão, sabe? E com certeza ele não cruzava a casa por dentro quando levava alguma coisa que a mulher do Eloy queria. Como é que chamava a mulher do Eloy, hein? Porra, não vou lembrar. Sabe, assim, uma mulher branca, tá certo? Eu me lembro assim, Dona Iris, tá certo? A Dona Iris, mulher do Eloy, tá certo? Eu acho que pedia para mestre levar mantimento, fazer compras, aquelas coisas todas. Eu não sei como é que é isso aí. E por umas vezes eu cheguei aí junto com ele, sabe, nessa residência, onde a gente, eu não sei se eu ficava esperando lá fora, tá certo? Ou entrava com ele por baixo pelo porão, eu não lembro. Eu não lembro ele ter cruzado ali o salão, sabe, e os corredores da casa onde morava o Eloy, tá certo?
Já eu, depois que consegui meu paletó, eu consegui varar em certos ambientes, tive acesso a juízes federais, por exemplo, tive acesso a salas de juízes, salas de procuradores, representantes do Ministério Público, sabe, como é que ele chama? Esses caras aí, sabe, no piso aí do Ministério Público, sabe, promotor de justiça, tá certo? Eu tive acesso à sala de promotores de justiça e tive acesso à sala de prefeitos. E aí, sabe, assim, para mim o paletó me facilitou alguns acessos, digamos assim, tá certo? Quando já são 15 minutos de vídeo, a metade do vídeo já, pô, enrolei pra cacete. Mas assim, bicho, então assim, quando fala, eu tô falando aqui do Collor, tá certo? E falando do Collor, sabe, eu tô com a cabeça aqui em Guerra de Tronos, e o Collor pode ter sido, sabe, poderia ter sido, ele foi presidente da República aqui no Brasil, tá certo? Poderia ser um rei, rapaz, o rei ali do centro-oeste, do centro-oeste a oeste, entendeu? Ora, vão se fuder, rapaz. Mas assim, rapaz, sabe, e esse cara foi condenado a ladrão safado, rapaz, ele pegou 20 milhões, isso que a gente sabe, tá certo? Agora, pra mim, houve um vacilo, rapaz, sabe? Como é que o cara se deixa processar, rapaz, sabe? O que foi que faltou pro Collor para se deixar processar? Um cara cheio de poder, tá certo? Pode ter sido vingança, sabe? Só pode ter sido vingança de alguém, de algum inimigo que ele teve aí forte, sabe? Que deixou um processo aí. O processo levou tempo para Dedéu, acho que foram 12 anos ou 15 anos, sabe? Que esse processo se arrastou até chegar à condenação e ao último recurso dele, que foi um embargos infringentes ou qualquer coisa assim, lá no Supremo Tribunal, tá certo? E o cara vinha enrolando, e por fim ele conseguiu, rapaz, sabe? Através do advogado dele. O advogado dele, sabe, ele já estava assim, lá da cuca, e na audiência de custódia, era essa o nome da audiência que todo cidadão aí que é preso, sabe, e para ser recolhido no sistema, sabe, ele tem que ser, se ele estava em flagrante, ou no caso aí ele estava cumprindo uma ordem judicial, para ver ali, sabe, se as formalidades estavam plenas ali para ele poder ser recolhido. Eu só sei que ele foi para uma audiência de custódia, e ali, rapaz, bem à vontade, todo espalhado, sabe, quando foi, alguém perguntou, eu não via, sabe, não ouvi o áudio, eu vi assim uma imagem muito rápida um vídeo, sabe, um vídeo que passou rapidinho, e ele ali esparramado numa cadeira, e me parece que perguntaram, o senhor toma remédio controlado? E ele não, tá certo? Ora, porra, quem tá fudido feito ele, sabe, com mal de Parkinson e bipolaridade, não sei mais o que, tá certo? Deve tomar algum tipo de remédio, tá certo? E ele disse que não, rapaz. Então aquilo ali para mim, sabe, quando se pergunta a respeito da boa-fé, e eu manjo um pouco essa história de documentos, sabe? Documento a gente frauda, rapaz, sabe? Documento é a coisa mais fácil, sabe, de produzir, tá certo? Entendeu? Aí, sabe, se o Xandão quisesse complicar, sabe, era apenas designava uma aí, sabe, uma equipe médica especializada aí, sabe, para verificar a saúde do cara, tá certo? E dispensava ali o dossiê que ele apresentou. Mas para facilitar, como o Paulo Gonet, sabe, o Paulo Gonet branco, sabe, disse que era interessante, sabe, aí, sabe, autorizar o cara, decretar o cara a cumprir a pena na residência dele, certo? Lá em Praia Verde, Praia Verde é Ponta Verde, lá em Maceió. E aí pronto, pô, ali o Ministério Público Federal, o chefão lá, né, o PGR, aí sabe. O juiz, ele é esperto, rapaz, ele pede, aí, diga aí, PGR, o que é que tu acha? Aí no que o PGR diz, sabe, então eu vou acompanhar aqui o PGR. Aí normalmente é assim que faz aí a coisa, sabe. Rapaz, a gente tá fumado, rapaz, como com os seres humanos. Os seres humanos, eles não prestam, tá certo? Os seres humanos são hipócritas, são fingidores, sabe, são pessoas falsas, tá certo? Eles têm uma posição hoje, têm outra amanhã. É tipo assim, aquela coisa que o Heráclito descobriu olhando a água, sabe? Vendo a água do rio passar. O rio que eu olhava muito, que eu vi muitas vezes passar, sabe? Foi o Xingu, sabe? Lá na Cachoeira do Espelho eu via ali, sabe? As águas do Xingu cortarem aquelas pedras ali, descendo na direção de Altamira, tá certo? E o Heráclito uma vez estava numa situação parecida com essa, e o rio que ele via, eu acho que não tinha a portentosidade de um Xingu, certo? E ele olhou assim e disse, rapaz, olha, essa água que desce aqui carrega aquele tronco ali, tá certo? E essa água que carrega esse tronco aí, ela não vai mais, sabe? Ela não vai estar mais aqui. Só que ele esquece que a água é substância, mas eu entendo o que ele queria dizer. A água que vai passando ali naquela, sabe? A água com a expressão física, tá certo? Embora ela seja uma unidade, o líquido, tá certo?
E ali, sabe, as moléculas d'água se comunicam entre si e aquela coisa toda, tá certo? Se você toca aqui, sabe, imediatamente todo, aí com um ponto de eletricidade, toda a água fica eletrizada, tá certo? Isso é questão aí, sabe, é do meio, é questão de física. Mas o Heráclito sacou assim, aquela água que acabou de passar aqui, sabe, aquele montão de moléculas aqui, sabe, que desceram o rio agora, eu não vou conseguir, sabe, mergulhar nele de novo, nessas mesmas moléculas, tá certo? As moléculas da água, sim, mas as mesmas moléculas que acabaram de passar eu não vou conseguir. Então é assim, sabe, a personalidade humana, eu já fiz uma comparação assim, tá certo? Da mesma forma como a expressão do discurso, tá certo? Se eu quiser repetir esse vídeo, eu não vou conseguir com as mesmas palavras, sabe? Virão palavras novas, virão expressões novas, virão ideias assim, sabe? Atravessadas, diferentes. E com certeza o meu discurso será um outro, tá certo? A gente quando elabora, por exemplo, quando elaboro uma peça, eu estou aí às vésperas de fazer uma peça chamada Contestação, exceto se o cara não tiver dinheiro para me pagar, se for um fudido liso aí, tá certo? Mas eu vou elaborar uma contestação, uma peça de defesa, tá certo? Eu escrevo uma primeira versão, o primeiro escrito, sabe? Depois eu vou modificando, colocando uma palavra a mais, colocando mais outra, não sei mais o quê. Aí eu tiro uma cópia, sabe? Aí para guardar aquela ali para não perder as ideias, tá certo? O meio de computador, de tecnologia de computação me permite isso. Eu faço uma nova cópia, aí abro, aí tipo assim, petição 2, petição 3 e assim eu vou arquivando, sabe? Até que eu chego na fórmula final que eu vou enviar, tá certo? Eu posso, num teco aí, sabe, excluir todas aquelas outras ali, formas, mas eu posso deixar aí para ilustrar, sabe, para ilustrar aí a minha produção, sabe, aquela coisa toda. Em geral eu faço assim, eu gosto e tenho pena, sabe, de me desfazer das peças intelectuais que eu elaboro. Mas o fato é esse, da mesma forma como eu posso fazer N textos, tá certo? A expressão da gente, sabe, nós temos a alma, aí a essência, tá certo? Mas essa essência, quando se manifesta, quando se expressa, tá certo? Ela nem é a mesma na superfície, tá certo? Eu, na presença de interlocutores, tá certo? Num certo momento, tá certo? Eu sou aquela pessoa que está ali, mas ali saindo 5 minutos depois e comparecendo frente a outro público, tá certo? Eu já não serei mais o mesmo, tá certo? Foi isso que Heráclito, sabe, falou. E que Marx observou, não sei se Zenon de Aléia estava nessa parada também aí, tá certo? Mas o Marx fez a peça dele, o TCC dele, sabe, em cima desse pensamento de Heráclito, sabe, de que as coisas mudam, as coisas modificam, tá certo? As coisas não são mais as mesmas. Ao contrário de Parmênides, sabe, que achava que as coisas não têm dinâmica, que as coisas são estáveis. Não foi estável que ele falou, estáticas, certo? Mas eu não penso dessa maneira. E eu penso que a personalidade humana, essa assim, sabe, que a gente. Não que a gente queira às vezes, sabe? É porque a condição, o ambiente, o contexto, sabe, permite isso. Na linguística a gente vive essa realidade aí, sabe? Verifica esse princípio, sabe? De que o contexto. Não vou lembrar agora como é que é bem a situação, tá certo? Sim, mas a verdade que se põe num certo momento é verdade para aquele contexto, tá certo? Numa outra situação a verdade vai ser outra, de modo que a gente tem muitas verdades, tá certo? É claro que a verdade ela tem uma essência também, tá certo? E se aproxima de algo assim de um real que possa ser, algo que possa ser a sua alma, a sua essência, tá certo? Mas de resto é isso. Então assim, sabe, os documentos, eles falseiam a verdade quando são 23 minutos de vídeo, tá certo? Então os advogados do Collor apresentaram, diz que um dossiê, o Gonet fez de conta que aquilo era verdadeiro, boa fé, não sei mais o que, tá certo? Até prova em contrário. O Xandão aí, sabe, na comodidade, sabe, acatou, tá certo? E facilitou a vida do Collor e decretou, porque somente um juiz pode decretar alguma coisa sobre a liberdade de alguém. E desse modo o Collor vai para Ponta Verde, numa cobertura de 600 metros quadrados, segundo o Aquiles. O Aquiles o quê, rapaz? Como é o nome do Aquiles? É o sobrenome dele. Aquele Lins, sabe, ele é um paraibano, tá certo? Eu acho que não sei se ele está na Paraíba ou está lá em Maceió. Não, Maceió é Alagoas, Paraíba é João Pessoa. Uma vez eu passei lá em João Pessoa, na praia Tambaú. Mas isso é outra conversa. Mas assim, rapaz, o fato é que é isso, tá certo? Eu tô com o Guma aqui me espiando e vendo aí. Mas eu tava falando da boa-fé documental, rapaz, sabe? Não tem essa, bicho, não tem essa, tá certo? Não tem essa. Collor foi solto por conta da dinâmica da verdade, tá certo?
ou da conveniência da verdade. As coisas são convenientes, bicho, sabe? Tem uma conveniência. Tem um troço aí chamado princípio da. Como é que chama? Que trata da questão de legitimidade das coisas, tá certo? Você tem a legalidade e tem a legitimidade. Como é que chama quando fala de conveniência, certo? Mas assim, foi conveniente, sabe, para o Xandão e para o Gonê, e ali para os pares do Xandão e para os pares do Gonê, sabe? E para os pares empresariais, para os pares burgueses. Então, que o Collor, sabe, não fosse, rapaz, sabe? Tem uma foto dele com o Collor, digo, tem uma foto do Collor com o Bolsonaro, os dois cochichando, o Bolsonaro com a mão assim cobrindo a boca, tá certo? E os olhos arregalados do Fernando Collor, rapaz, não vou falar dos bandidos que é para não injuriar, tá certo? Mas assim, dois membros aí, sabe? Dois aristocratas, dois patrícios ali, sabe? Imaginando que eles fossem romanos, tá certo? Mas ali, sabe? Dois tramadores. E eu aqui, rapaz, do povo, sabe? Observando essas coisas e falando aqui. Porra, bicho, é foda. Mas o fato é isso, tá certo? Eu acho que eu vou parar por aqui e eu vou chamar esse vídeo aí, sabe? Quem é rico mora na praia, tá certo? E quem quiser saber o que é que eu estou dizendo, eu estou falando do Collor de Mello, tá certo? Que foi condenado e, e vai puxar cana numa mansão, tá certo? Ele vai poder sair ali, sabe? Quando ele quiser dar um passeio, dar uma volta e ir ao médico, certo? E ludibriar, tá certo? E assim as coisas vão acontecer, tá certo? Para mim ele deu um vacilo, sabe? Quando nasceu o processo contra ele, ele deveria ter empregado todos os meios, sabe? Para impedir que esse processo nascesse. Ele deveria ter abortado o processo, mas nasceu e produziu, sabe? E o processo se virou monstro contra ele e o condenou. Eu acho que aí ele vacilou. Rapaz, o cidadão, quando está de moral baixa, tá certo? Ele é um urubu, sabe? Um urubu azarado, entendeu? Lá em Altamira tinha acho que era uma castanheira, rapaz, assim, sabe? Nos meus tempos de moleque, sabe? Lá em Altamira tem a rua principal, ali a principal artéria de Altamira, que é a Avenida 7 de Setembro. E no tempo ali, sabe, havia uma baixada, sabe? E havia uma castanheira. Naquela época, eu acho que era a área de várzea do Igarapé Altamira, tá certo? Aquilo ali hoje está tudo ali, sabe, modificado, tudo restaurado, não é restaurado ali, sabe, enfim. Ali o consórcio da Eletronorte fez obras ali naquela área ali, sabe? Como é que te fala, sabe, ali, tirou as águas dali, as águas pluviais, controlou o Igarapé Altamira não era mais o mesmo, aquilo ali na época era mata, e havia uma castanheira, rapaz, que estava morrendo secando, certo? E lá era o dormitório dos urubus, bicho, vê se pode, tá certo? E os urubus, por questão de sobrevivência, sabe, eles cagam nos próprios pés, tá certo? Para matar as bactérias, sabe, aí, sabe, tentam se apoderar do corpo deles, sabe? Porque eles comem carniça, rapaz. E quando eles estão se alimentando ali, sabe, esses bichos aí do mundo, sabe, do mundo invisível, sabe, das bactérias. Bactérias, aliás, sabe, que tomou conta do corpo de Lejano, tomou conta não, de uma pereba, sabe, ele fez uma cirurgia e ele diz que tem um tipo de bactéria, sabe, que habita a superfície do corpo e uma delas emburacou, sabe, para dentro do ferimento, sabe, da cirurgia e aí criou uma situação difícil para ele, rapaz, está tomando uns antibióticos aí, sabe, onde cada cápsula custa R$ 100. Isso foi o Lejune hoje de manhã falando, o Lejune Mihan, que é um sociólogo, sabe, um polimata aí, um cara muito interessante, um descendente, um cara que tem sangue sírio nas veias, tá certo? E ele falava justamente de um tipo de bactéria, sabe, que aí se supõe, depois que se fez aí uma cultura, quando já são 28 minutos de vídeo, e se descobriu que foi uma bactéria que se infiltrou, rapaz, uma bactéria que se infiltrou na pereba dele ali, sabe, no corte, na incisão, sabe, ali, sabe, no fêmur. Ele me faz lembrar o Zé Wilson, sabe, meu irmão, sabe, que morreu não por causa de uma bactéria que infiltrou na pereba da perna dele, sabe, quando ele foi molequinho, sabe. Mas assim, do mau jeito que ele teve, me parece que ele caiu no banheiro, sabe, e machucou a perna e quebrou uma antiga quebradura. Não sei se quebrou ou se descolou de novo, sabe? Uma vez descolou, sabe? Ele fez uma primeira cirurgia, aí um dia jogando bola, sabe? Ele sentiu uma dor, caiu no chão, eu não me lembro bem disso não, sabe? Eu só sei que as pontas dos ossos, sabe, descolaram, sabe? E a gente estava no seminário interno lá, tá certo? E ele teve que sofrer procedimentos aí para fazer recuperação ali, sabe, daquela situação. E rapaz, esse cara ele morreu por causa disso, para você ter uma ideia, tá certo? E o Lejune Mihan está sendo acuado aí por uma bactéria. E o colo, rapaz, é o colo que eu estou falando,
Sim, não, eu não sei de quem que eu estava falando. Não sei, mas assim, sabe, eu falava dos urubus, tá certo? Que o Collor, sabe, de certa forma aí, sabe, foi um urubu desastrado, mais do que azarado, tá certo? Porque ele deixou, rapaz, sabe, ele cagava nos pés dele, sabe, para matar as bactérias, mas não cagava na cabeça dos outros, sabe, que ali, sabe, procuraram um processo contra ele, tá certo? Eu não sei como é que foi, teria que ver esse processo aí desses 20 milhões de reais que ele se apropriou, tá certo? A título de propina, aquela coisa toda, mas acho que ele pegou muito mais, sabe? Porra, bicho. E eu só sei dizer que o processo nasceu e sabe, leva hoje a ir morar, sabe, aí com uma tornozeleira eletrônica, num condomínio chamado Ponta Verde, numa praia lá em Maceió, tá certo? Eu vou ficando por aqui, bicho, são 30 minutos. Eu já disse que o meu vídeo, esse vídeo de hoje vai ser chamado Quem é Rico Mora na Praia, para lembrar Fernando Afonso Collor de Mello, tá certo? Um membro da aristocracia, da oligarquia nacional, tá certo? Ao lado de centenas, tá, e alguns milhares aí, sabe, de outros burgueses nacionais, nós somos 215 milhões de brasileiros. Eu acho que pelo menos aí 10%, sabe, dessa população, ou seja, 2,3 mil, sabe, 2 milhões e 300 mil são burgueses, sabe? É mais ou menos isso, tá certo? E ocupam hoje e fazem e adotam o destino para nós, sabe? Fudidos proletários, tá certo? Eles são burgueses, nós somos proletários, fudidos aí, destituídos de poder, tá certo? A vida nos coloca assim dessa maneira. E o que a gente pode fazer, sabe, somente é pensar nisso aí, tá certo? Pensar nisso. E mais além, e um pouco mais além, sabe? Pelo menos falar como eu estou falando agora aqui, tá certo? E dizer, sabe, que meu nome é Caboclo Falador. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, é o nome do meu canal. Bom dia.